Paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma live da Escola Bíblica, ou ao vivo, né? Nós moramos no Brasil, vamos falar ao vivo, né? Mais uma Escola Bíblica ao vivo. Lição de número 7 da série de lições sobre um povo só, ou um só povo, estudo sobre a unidade cristã. E hoje nós vamos estar trabalhando a lição número 7, né? Os mandamentos da mutualidade. É um assunto que já aqui a igreja de Itapevi, a IAP Itapevi, esse ano já trabalhamos muito. O pastor falou muito sobre esses mandamentos da mutualidade. Umas 2 ou 3 vezes esse ano já foi falado especificamente sobre todos os mandamentos. E depois nós trabalhamos sobre um ou outro mandamento da mutualidade, tá? Vamos estar dando nisso então a escola bíblica, que daqui a pouco nós estaremos o culto às 11 horas hoje. Hoje não será logo em seguida a escola bíblica, nós teremos um tempo de 45 minutos, 50 minutos para começar o culto. Começará às 11 horas, tá bom? Paz, Silvana. Paz a todos, Amanda. Vamos lá. Os mandamentos da mutualidade, tá certo? O texto básico é: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o objetivo aqui da lição é mostrar os modos de fomentar a unidade cristã por meio do conhecimento da vivência dos mandamentos da mutualidade motivados pelo amor. Aqui na introdução, é interessante que o autor pergunta qual seria uma comunidade ideal. Geralmente nós pensamos numa comunidade ideal onde não há qualquer rusga, né? Não há qualquer entrever entre os irmãos. Senhor pastor, mas segundo o texto aqui, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Então, se está falando assim, para suportar e para perdoar, quer dizer que nós não somos perfeitos, nós vamos ter algumas rusgas entre os outros. O problema não é que haja alguma coisa entre os irmãos. O problema é quando nós não perdoamos e não suportamos. Aí que está o problema, porque vai haver sempre, né? Nós estamos aqui ainda na Terra, nesse mundo, não houve a redenção total. Aguardamos a volta de Jesus Cristo. Mas então até lá nós temos que utilizar o que a Bíblia fala sobre os mandamentos da mutualidade. E aqui está falando sobre suportar e perdoar. Então, tira da sua cabeça essa questão de perfeito quando não há haver nenhuma dessas coisas, né? Vai haver. O problema é que nós temos que utilizar, o problema não, a solução é utilizar esses mandamentos. Então, como é que nós vamos trabalhar nesta manhã? Nós vamos trabalhar primeiramente sobre o valor dos mandamentos. Tem um valor, né? Um valor caro, né? O valor dos mandamentos da mutualidade. Depois, nós vamos estudar alguns mandamentos específicos, né? Estudos dos mandamentos da mutualidade. E por fim, nós vamos aplicar o tema na nossa vida hoje. Então nós vamos avaliar o tema num texto bíblico. E para começar, a primeira questão assim que nós podemos trabalhar como podemos definir o tema, né? Como podemos definir os mandamentos da mutualidade. Eu já até dei um spoiler aqui, né? Já até antecipei um pouquinho. Como podemos definir os mandamentos da mutualidade? Por que eles são importantes, né? A importância dele. Então, nós temos que ver, primeiramente, os mandamentos, né, da mutualidade, eles são importantes porque, como eu falei, nós ainda estamos nesse mundo caído. Nós somos ainda meio caídos entre pessoas caídas. Então, o valor do mandamento da mutualidade é uma exortação para que nós
nos mantenhamos, né, unidos e também possamos ser restaurados na nossa comunhão e nos mantermos como unidos como um povo de Cristo, né, um só corpo. O tema geral da lição é um povo só. Para nós mantermos como um povo, sempre que haver uma rusga, né, vai ter que o quê? Voltarmos a ficarmos unidos. Então, esta é a expressão, tem até uma palavra grega aqui, né, que quer dizer mutuamente ou reciprocidamente. Então, o que acontece? Eu perdoo, o irmão me perdoa. Eu suporto, o irmão me suporta. Tudo que nós vamos fazer é fazermos as coisas uns para os outros. Nós temos uma lista aqui que nós já estudamos esse ano, de um livro que são 25 mandamentos da mutualidade. Só para os irmãos ficarem, despertarem um pouquinho aqui, ó. Amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar, sujeitar-vos. Então, todos esses mandamentos é assim, é uns aos outros, não é eu fazer ou o irmão fazer para mim e eu não fazer para o irmão. Todos nós devemos fazer uns para os outros. Isso que quer dizer. Então, qual que é a importância dos mandamentos? Esse mandamento aqui, uma da importância, é que nos dá a oportunidade de, como família de Deus, de expressarmos nossa vida em comunhão, nossa unidade pelo Espírito Santo. Como? Utilizando esses mandamentos. Porque nós vamos nos amar, né, isso é muito bonito. Amar, se nós amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, ensinamos uns aos outros. Aí são os mandamentos, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a diferença aí. Tudo bem. Parece que ainda está dentro de uma comunidade perfeita. Mas quando nós falamos assim, perdoai-vos uns aos outros, como já falei agora há pouquinho, só dando uma repetida aqui, é para haver a restauração naquilo, naquilo que nós éramos, na questão do amor. Então, quando você for pensar, essa igreja, né, isso é para todos nós, essa igreja, ela não está unida porque há alguma coisa que você não gostou, lembra que você deve suportar e você deve perdoar. Para quê? Para restaurar, nós voltarmos àquilo que é o ideal do corpo de Cristo. E isso tudo em amor. Por isso que fala que o amor é o vínculo da perfeição. E esse amor aqui não é um amor sentimento. É um amor virtude. Amor sentimento é aquele que vem, vai e vem, vai e vem. Fez cócega em você, você dá risada, gostoso, legal. Mas quando a pessoa chama a tua atenção, você, isso já não é amor. Muitas pessoas falam isso. Então, a importância dos mandamentos da mutualidade é que ele que nos mantém unidos. E o principal que une todos esses mandamentos da mutualidade é o amor. Se você tiver que perdoar o irmão, lembre-se que o irmão já teve que te perdoar também. Todos, por isso, não estou falando assim, que é só uns. Nós devemos fazer uns aos outros. Isso é a importância desses mandamentos. Um cuidando do outro, um fazendo pelo outro e um perdoando uns aos outros, tá bom, irmãos? E esses mandamentos da mutualidade, eles podem ter Aqui vou tentar dar uma explicaçãozinha assim, porque às vezes as pessoas não entendem. Quando se fala mandamentos positivos e mandamentos negativos. E isso não quer dizer que tem alguns mandamentos que são ruins, porque geralmente quando nós pensamos na palavra negativo, nós pensamos numa coisa ruim. Não, isso está dentro podemos falar da gramática. É uma coisa gramática, tem a ver com a gramática, a forma de falar. Porque uns mandamentos falam assim, façam de maneira positiva, façam isso, amem uns aos outros, né? Cuide uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros. Um mandamento está falando. Agora tem mandamento que fala assim, não faça isso. Então esse não faça entra na gramática como um termo negativo. Mas não é que é um mandamento negativo. Você tem que fazê-los, né, esses mandamentos de negativo, da mesma forma que você faz os outros. Então,
quais são esses mandamentos negativos? Então vamos lá. Aqui o item 1, para nós não precisamos ficar citando os textos, né, que não temos tempo hábil para isso, né? Qual que é o mandamento positivo? Aqui, ó. Os positivos, ó. Acolhem uns aos outros, que é o Romanos 15, 7. Cuide um dos outros, Corinto, né, 12, 5. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios. Ensinem, né? Perdoem, acolhem, edifiquem, hospedem, sirvam-se, admoestem, levem os fardos uns dos outros, orem uns pelos outros, dentre outras coisas. Então, está sempre falando para você fazer, né? Para você fazer. Os mandamentos negativos, está falando aqui de coisas que você não pode fazer. Entenderam, irmãos? Ó, os mandamentos positivos, aquilo que é para você fazer. Os negativos, aquilo que você não pode fazer. Como? Julgar uns aos outros. Na lição tá Romanos 14, 13, tá bom? Romanos 14, 13 diz assim, não julguem uns aos outros. É importante esse mandamento aqui, e nós entendemos, porque geralmente as pessoas, hoje até o modismo aí fora que tomou conta da igreja, hoje ninguém mais pode ser exortado, chamado a atenção, corrigido nem pela igreja, qualquer coisa, pessoal. E as pessoas vivem da maneira que querem, fazem da maneira que querem e falam assim, não me julguem, Deus não me julgue. E nas redes sociais está cheio de pessoas aí tentando fazer as coisas erradas e tentando ser acobertado em cima desse mandamento da mutualidade, falando, não me julguem. E ousam até falar que Deus não julga eles. As pessoas acham, porque Jesus morreu na cruz, né? Nós estamos na graça de Deus, nós podemos fazer o que quer, porque nós estamos acobertados, né? Aí vai a questão de baratear a graça de Deus. Baratear a graça de Deus e fazem o que querem e falam, não me julguem. E tem crente, né, conhecedor aí, caíram nessa. Não julga. Então, nós não devemos julgar uns aos outros. A julgar o quê? De forma, conforme a minha opinião, como eu falei a semana passada, tá tratando aqui, que até na questão de saber a vontade de Deus e outras coisas, geralmente as pessoas, elas não querem aprender e elas falam assim, não me julgue. Agora, eu não posso a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. Eu tenho que abrir mão da minha pessoa, daquilo que eu penso, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, e ser de acordo com Deus. Agora, nós podemos julgarmos a nós mesmos, né? Como o Paulo fala, nós vamos julgar a nós mesmos, mas de acordo com o critério da palavra de Deus. Eu não posso julgar conforme a minha opinião, os meus gostos, né? Aquilo que eu quero. Isso eu não posso tomar atitude ou sem conhecer realmente o coração da pessoa, das pessoas, às vezes por uma cara feia, um momento que a pessoa fez uma expressão, geralmente nós já fazemos um julgamento, que a pessoa ali está falando mal de mim, aquela pessoa não é boa pessoa. E geralmente isso tem a ver com as personalidades das pessoas. Então não julguem, não julguem, não devorem, não esmordai-vos, não sejam cobiçosos, né? Não, cobiçosos de vanglória, né? Não cobice a glória de Deus, não invejem uns aos outros, realmente, são mandamentos que você, não mintam, não mentir, é mandamento, não falei mal uns dos outros, tem a ver lá com o julgamento, irmãos, não se queixeis uns dos outros. Tudo isso, irmãos, dentro do quê? Do critério da palavra de Deus. Né? Não quer dizer que nós vamos ter que deixar as coisas toda à vontade e as pessoas vão viver conforme querem. Nós temos que estar debaixo do critério da palavra de Deus e utilizar esses mandamentos de acordo com a vontade de Deus, nos aprofundando e sempre no exercício do amor. Né? O exercício desses mandamentos é fundamental, né, para o fomento da unidade. Os mandamentos da mutualidade cristã deixam claro que cada cristão tem uma responsabilidade para com os outros. Né? Então, irmãos, nós temos que começar a deixar nossas opiniões de lado e começar a viver sob o critério da palavra de Deus, que é esses mandamentos. Se nós também pegamos essa lista de mandamentos e tirarmos de toda
a palavra de Deus e toda a revelação de Deus e vivemos conforme cada um quer, e com a desculpa que nós estamos promovendo esses mandamentos, também não é correto. É, é, Aí nós passamos agora para ver dois mandamentos, é, que é o lá do termo lá do texto básico, né? Que é suportar e perdoar. São mandamentos da mutualidade citados por Paulo lá em Colossenses 3:13, né? Qual o significado desses mandamentos? É difícil praticá-los? Aí pergunta aqui, na nossa opinião, qual que é o mais difícil, né? Eu acho que os dois são difíceis. Suportar e perdoar, os dois são difíceis. Embora que você pode perdoar o irmão vivendo longe dele. Mas quando fala suportar, quer dizer que você vai estar próximo do irmão. Então Paulo fala lá, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, os dois são difíceis, os dois são complicados para você trabalhar. Hoje as pessoas têm até uma liberdade maior para expressar as suas opiniões ou viver, né? Antigamente as pessoas eram, quando se fala em regras sociais, regras da sociedade, as pessoas buscavam até se conter em certas atitudes suas dentro de uma sociedade, porque as regras sociais impunham isso para ela. Hoje tá ficando cada vez mais difícil porque as pessoas não obedecem mais nada, as pessoas não têm aquela, podemos falar da educação. Então as pessoas falam o que vem na cabeça, elas vivem pensando qualquer coisa a todo momento, e o que acontece? As pessoas acabam sendo difíceis de conviver. Aí as opiniões, todo mundo acha que pode ter a sua opinião. Antigamente as pessoas até respeitavam autoridades. Eu estava pensando outro dia, vamos supor, o pastor, né? Assim, uma questão de um pastor. Era uma pessoa que a opinião dele era respeitada porque era embasada, ele tinha um critério, porque nós tínhamos em conta que é uma pessoa formada, né, na palavra de Deus, vivendo sobre o critério da palavra de Deus, e o que ele falava, ele era o intérprete da palavra de Deus para nós. Hoje, muitas vezes, nesse sistema democrático que nós vivemos, muitas vezes as pessoas, ela não respeita, o pastor estudou, os líderes têm toda aquela vivência, ou até os mais velhos, né? Até os mais velhos da igreja, aqueles irmãos têm uma vivência espiritual com Deus, e de repente uma pessoa que mal sabe algumas coisas profundamente da palavra de Deus, mal sabe, e quer dar opinião, quer afrontar o outro, né? Ou quer que a opinião dele seja tão válida quanto do pastor. Aí ele chega lá e fala para o pastor, o senhor está errado, quem está certo sou eu, porque eu fiz outros tipos de ciências aí, sei mais que o senhor. Então, só para exemplificar que hoje as pessoas elas falam muito a opinião dela e elas não medem, vamos supor, o grau de conhecimento da outra pessoa ou autoridade da outra pessoa. Então, só para falar para os irmãos que hoje as pessoas falam demais. E geralmente essas pessoas que falam demais é difícil suportar. Mas a Bíblia diz que nós devemos suportá-los. Nós devemos suportar até esses irmãos. E perdoar. Né? E perdoar. E como eu falei, para mim, as duas são difíceis. Suportar certos tipos de pessoas e perdoar também. Eu já contei uma história aqui, alguns irmãos já sabem, de uma pessoa que chegou para um presbítero bem experiente da igreja, um homem de Deus muito, vamos dizer, tranquilo, né? E a pessoa pediu para que aquele presbítero ensinasse ela, agora assim da maneira correta, né? Chegou assim, reconheceu aquele presbítero como autoridade,
com uma pessoa vivida, uma pessoa de experiência. E ele falou assim, o senhor me ensina a ser como o senhor, né? Eu quero ter a mesma estabilidade, o mesmo grau espiritual que o senhor tem. O senhor ora por mim? Sim, eu vou orar por você para que você possa ter. Então, aquele príncipe foi orar. Ele falou, ó Senhor, coloque pessoas difíceis na vida desse jovem, coloque tipo pessoas, né, que ele passe por isso, que ele passe para aquilo. Aí o rapaz levantou a mão, não, eu pedi para ter a estabilidade espiritual, o crescimento espiritual, mas não pedi para ter essas coisas não, essas pessoas difíceis, essas complicações. Ele falou, então, para você chegar lá, você tem que passar por isso. Então, essas pessoas difíceis é que nós temos que perdoar, nós temos que amar, que às vezes é difícil, né? Você quer largar tudo, mas você tem que podemos dizer assim, perdoar essas pessoas, porque assim é a vontade de Deus, né? Assim é a vontade de Deus, nosso Senhor, para que as coisas assim aconteçam, né? Aí vamos aqui. Agora, eu já tenho batido nessa tecla há algum tempo em várias conversas que eu tive, até para mim mesmo, né? Sobre a questão do critério. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso critério e não o critério de Deus. Tanto que para nós conseguirmos suportar e perdoar, nós devemos ter alguma coisa. Então, o autor aqui da lição continua citando Paulo aqui em Colossenses, né? E fala assim, qual é a virtude que deve estar por trás da prática dos mandamentos da mutualidade? Então, como é que eu posso suportar, como é que eu posso suportar e perdoar? Como é que eu posso suportar e perdoar, né? Como é que eu posso? Aí Paulo fala lá em Colossenses assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, é o perdão de Deus para conosco que vai ser o critério que nós vamos usar para nos motivar e o amor de Deus e amar os irmãos. Pensa comigo, né? Assim como o Senhor, Paulo fala assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, o vínculo da perfeição. Vamos falar de perdão. Por que Deus nos perdoou? Você acha que nós somos fáceis para Deus? Será que nós somos fáceis? Nós não somos fáceis para Deus. Será que nós somos suportáveis para Deus? Nós achamos que Deus é tão virtuoso, né? Às vezes nós pensamos assim na questão de perfeição, que Deus, por ele ser muito além da nossa realidade, totalmente perfeição, ele não vai se incomodar com algumas maneiras de nós sermos. Mas aí que nós enganamos, porque por Deus ser essa pessoa tão perfeita, por ser tão perfeita, que ele não pode suportar até as mínimas coisas que nós temos em nós. Que às vezes nós não falamos assim, nós olhando para nós e falando assim, isso é bobagem, né? Mas Deus se importa. Deus se importa, e isso é insuportável, não é só Deus se importa e é muitas vezes insuportável para Deus. Nós podemos pensar lá na igreja de Laodiceia, onde eles eram mornos, né? E Deus fala assim, que eles causavam vômito, né? Deus, causava náusea em Deus. Então, muitas coisas que nós fazemos, que nós somos, causa náusea a Deus, é insuportável. Por que você acha que Deus enviou Jesus para morrer, para pagar a nossa dívida? Porque através de Jesus, Deus nos suporta. Porque Deus, em vez de olhar para o meu pecado, para o seu pecado, Deus olha para Jesus. E entre nós e Deus está Jesus. Então, o nosso pecado, ele é terrível diante de Deus. Aquilo que nós somos é terrível diante de Deus. As mínimas coisas. Como lá em Isaías fala aqui, a nossa justiça é trapos de imundície. Então, quando você, antes de você tentar julgar seu irmão, né? Mas pense porque você deve suportar seu irmão. Porque Deus te suporta dia após dia. Dia
Basta você começar a ter uma compreensão maior da aliança, da questão do pecado, da redenção que Deus está fazendo nessa terra, né? Do sacerdócio antigo, como é que era a ira de Deus, como é que é o aplacamento da ira de Deus, o assento da misericórdia lá, do sangue derramado. Nós só não morremos por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus. Né? Lembra lá no Egito? O anjo da morte passou, não matou os primogênitos de Israel, porque eles estavam protegidos, não porque eles eram melhores do que os egípcios. Eles estavam protegidos porque o sangue de Cristo estava lá. Então, é uma maneira, por isso que fala que o amor é o vínculo da perfeição. Porque a maneira de nós olharmos para o nosso irmão é colocarmos Jesus antes. Colocarmos Jesus, olharmos para Jesus. Porque assim como o amor de Deus nos perdoa, nós devemos nos apropriar do amor de Deus, que é virtude, que não é sentimento. Porque alguns momentos, os irmãos, uns aos outros, nós nos tornamos insuportáveis. Mas como é que nós podemos nos curar? Olharmos para os nossos pecados, para a falha dos irmãos, assim como nós olhamos para os nossos pecados, e olharmos para o grande amor de Deus para conosco. Então, porque o que é vínculo? É aquele que une. Aquele que nos une é o amor de Deus. O amor de Deus por nós que nos perdoou. E o que deve nos unir uns aos outros é o amor de uns para com os outros. E como é que nós devemos praticar isso? Como é que nós podemos viver esses mandamentos da mutualidade? Eliminemos os sentimentos, os desejos egoístas, né? Aquilo que eu já falei, parece que até eu estava antecipando. Nós temos que deixar as nossas preferências. Preferência não é o critério bíblico. Não é o critério bíblico que nós, né? Nós somos egoístas porque nós queremos ser o centro, nós queremos, como um dos mandamentos da mutualidade, desejar a glória, desejar a vanglória. Eu quero aparecer, assim como a outra pessoa está, eu quero aparecer. Não é. Isso é um desejo egoísta. Tá? O irmão, a irmã, a pessoa apareceu lá e ela recebeu aplauso, eu também quero. Eu também quero ser um destaque nessa... nós estamos ao vivo na internet, depois vai ficar o vídeo, e hoje todo mundo quer fazer um vídeo para aparecer, para ter curtidores, para ter seguidores. As pessoas buscam isso. De repente vão fazer um culto, não importa mais a glória de Deus, não importa o ensinamento, importa que eu tenho que aparecer. É um sentimento egoísta. Então, aí como se eu não sou, se as pessoas não me agradam, né? Aí o que acontece? Vai ser prejudicado. Então, essa atitude que pode prejudicar os relacionamentos pessoais, como evitar isso? Os mandamentos da mutualidade. Eu devo fazer para o meu irmão, e o meu irmão para mim, e todos nós para Deus, né? Para Deus. Para que os nossos desejos egoístas sejam tirados. Já vi pessoas que ficaram bravas, ficaram chateadas porque publicou uma foto e as pessoas não curtiram a foto. Né? Ela fez algo e as pessoas não curtiram. Tiago escreve, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, muitas vezes nós temos que voltar ao critério da palavra de Deus. Às vezes eu falo assim, nós como igreja, nós esquecemos da Bíblia Sagrada, nós esquecemos da palavra de Deus e vamos fazer uma reunião, vamos nos reunir e vamos ser democrático às vezes, né? Assim, democrático, aí vai ficar o quê? Uma briga de opiniões longe da palavra de Deus. E para terminar aqui, para haver os mandamentos da mutualidade, nós temos que ter atitudes de amor. Né? E a primeira atitude de amor, como Jesus fala, se tivermos amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Então, mostrar, né, ao mundo o amor que nós temos uns pelos outros. Mas não é o amor, né, não é aquele amor que hoje as pessoas demonstram, né? É um amor apenas da foto. Não é o amor da foto, é o amor daquele instante, daquele recorte. É o amor que tem que ser constante.
E principalmente quando as pessoas não estão vendo, para que se torne um hábito e esse amor ele seja demonstrado não para as pessoas verem aquele instante, mas para as pessoas verem uma vida. Eu lembro uma vez eu vi um post aí na internet, que já fizeram até alguns vídeos há alguns anos atrás, aqui, para você não acreditar que tudo que você vê na internet, porque o que você vê na internet muitas vezes não é uma realidade. Mas mostrava um casal que mostrava uma foto do casal ali, a moça com o rapaz ali, mostrava uma foto, eu aqui com o meu amor, né? Comendo com o meu amor. Ela vai lá toda sorridente, dois sorridentes. Só que quando você sai daquela foto, você vê o antes e o depois, ela estava falando um monte de coisas para ele. Falou um monte de coisas para ele. Mas no momento que estava num shopping, queria mostrar, estava ali, foi lá e falou, oh, meu amor, lá e colocou. Não é esse tipo de amor, é um amor constante, que todos nós devemos ter. Um amor constante, que principalmente quando as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão vendo, porque aí as pessoas estão vendo. Porque se torna o que é um costume, né? Um costume. Então, uma pessoa ser mais comunitária que mostra atitudes de amor, olhando para a realidade da igreja que você, como é que eu posso ser? Um amor constante. Um amor constante. Não pode ser um amor apenas do retrato, apenas do recorte, tá bom, irmãos? Então, o desafio dessa semana é que nós temos que o quê? Criar um bom estilo de vida, né? De gosto, bom, demonstrar amor pelas pessoas. Isso não quer dizer que não vai haver rusga, né? Mas todas as vezes que haver, você vai ter que demonstrar amor e perdoar. Perdoar uns aos outros, né? Quando a Bíblia, Paulo fala que não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque ele coloca que antigamente no Antigo Testamento havia o sacrifício da tarde. Se durante o dia você pecasse contra Deus, você tinha que esperar até o final do dia para haver o sacrifício da tarde, para que os seus pecados fossem apagados diante de Deus. Então, hoje você não precisa esperar até o anoitecer para você livrar-se da sua ira. Você pode se livrar a qualquer momento, mas às vezes pode demorar, mas procure exercitar o amor de Deus, tá bom? Veja se é um irmão passando necessidade financeira, precisando de aconselhamento, necessitando de ânimo, querendo confessar, né, qualquer outra necessidade que houver. Você tem que procurar, não é só esse de perdoar e suportar, mas outras necessidades. Você tem que olhar para as pessoas. Tem algum irmão passando necessidade? O que ele está precisando de um conforto, de uma palavra? Vai lá ajudar esse irmão, tá bom? E uns irmãos que precisam da nossa ajuda, né? Da nossa oração, é os irmãos lá do Sudão, né? Os irmãos lá do Sudão que sofrem privações. Então, vamos interceder, orar por eles para que tenham lugares. Lá eles são perseguidos, não tem lugar de culto. Que Deus trabalhe no coração daqueles líderes para que possa haver mais uma abertura religiosa, porque esses irmãos são atacados. Vamos clamar por sabedoria, que Deus dê sabedoria a esses irmãos, a esses líderes, que possa cumprir o chamado de Deus para a evangelização e até com respeito às autoridades, tá bom, irmãos? Nós estamos terminando a live, 11 horas estaremos entrando no culto, já lá na igreja, lá no templo, os irmãos já estão lá ajeitando. Então, 11 horas, não esqueça, hoje não vai ter louvor e depois a mensagem, vai ter tudo junto, a palavra do pastor no início. Então, 11 horas estaremos entrando lá ao vivo, lá na igreja. Quando fala nós igreja, tá bom? Aguarde e esperamos os irmãos lá ou os irmãos da live, ao vivo.